Saúdo a todos que nos acompanham em mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos falando sobre os principais ensinamentos que a Igreja Luterana tem proclamado ao mundo. Hoje vamos aprender sobre as duas principais mensagens da Bíblia, a Lei e o Evangelho. Por que falar nesse assunto? Devido à diversidade de maneiras que as pessoas têm ouvido a Palavra de Deus. Alguns ouvem apenas sobre a lei, como Deus exige perfeição do ser humano para que seja salvo. Outros têm ouvido apenas um evangelho enganoso, onde se diz que Deus é amor e que não vai condenar ninguém. O que a Igreja Luterana tem a dizer sobre o assunto? Vamos lá! O desenvolvimento de uma comunidade cristã depende da pregação da Palavra de Deus e da correta administração dos sacramentos. Na pregação da Palavra de Deus, especialmente na clara distinção e aplicação de lei e evangelho. Por isso, a verdadeira fidelidade no ministério mostra-se no ensinar de forma clara e correta a doutrina de lei e evangelho, bem como na sua aplicação prática. Isto é dever de todo cristão, cada um a si mesmo, na família, na sociedade, no trabalho, no esporte e no testemunho da fé cristã. Lei e Evangelho são duas doutrinas que perpassam toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos. São inseparáveis e não devem ser misturados. São doutrinas difíceis, pois nossa razão não consegue captá-las, visto ser cega em coisas espirituais. Nossos livros confessionais, catecismos e demais confissões, bem como a literatura de nosso país, como o livro Lei e Evangelho do Dr. Walter, são-nos uma grande ajuda. Nesse estudo, o Espírito Santo precisa ser constantemente nosso professor e mestre. A palavra de Deus não é simples ensino, ela é o poder de Deus para gerar e conservar na fé, conforme está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. E ainda em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Para a correta distinção entre lei e evangelho, nós precisamos compreender em primeiro lugar a doutrina. O que a lei nos ensina e qual é o seu objetivo? O que o evangelho nos ensina e qual é o seu objetivo? Que diferença há entre a lei e o evangelho? Primeiro, a lei ensina o que devemos fazer ou deixar de fazer. O Evangelho, o que Deus fez e ainda faz para a nossa salvação. A lei nos manifesta o nosso pecado e a ira de Deus sobre o pecado. O Evangelho mostra o nosso Salvador e a graça de Deus por nós. A lei exige, ameaça e condena. O Evangelho, ao contrário, nos promete, dá e sela o perdão, a vida e a salvação. A lei provoca a ira e mata. O Evangelho chama e atrai a Cristo, opera a fé e desta maneira nos vivifica. A lei deve ser pregada aos pecadores impenitentes, aqueles que não se arrependem. O Evangelho aos atemorizados pela lei, que se arrependem e creem em Cristo. Lei e Evangelho são doutrinas claramente distintas e opostas entre si. O Evangelho
é a doutrina principal até o fim do mundo. De acordo com a carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo no capítulo 3, versículo 24, a lei serve de guardião para Cristo. Na sociedade, ela serve como freio para impedir o desenfreamento grosseiro do pecado. É o uso político para tornar a vida em sociedade possível. Para isso, Deus entregou a vara aos pais, conforme o texto de Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E ainda em Efésios capítulo 6, versículo 4, pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos, e a espada ao governo para castigar os malfeitores, conforme Romanos 13:4. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem consigo o castigo de Deus sobre os que fazem o mal. A lei também serve de espelho a todos os cristãos, para nos mostrar e convencer de que somos pecadores, réus da eterna condenação, incapazes de nos salvar a nós mesmos e de que precisamos de um Salvador. Este é um trabalho especialmente antes da conversão e continua após a conversão. Mas, após a conversão, a lei serve como norma para mostrar ao regenerado que ama a Deus e tem prazer em viver conforme a vontade de seu Pai Celestial, quais são as boas obras agradáveis a Deus. Nosso novo homem, guiado pelo Espírito de Deus, não precisa da lei, mas, por termos a fé em nosso corpo carnal, que procura nos enganar, e vivermos num mundo corrompido, cheio de tentações, nós nos orientamos pela lei para não sermos enganados. Temos prazer na lei de Deus, como escreve o salmista no Salmo 119, versículo 92. Se a tua lei não tivesse sido motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nesse sentido, como norma, a lei não age mais coercivamente sobre nós, mas é uma norma. Temos prazer em seguir a lei. Mesmo assim, é preciso muito cuidado. Em nossos dias, alguns grupos, no final de suas mensagens, por basearem a certeza de sua fé em suas obras, no poder da sua fé, usam o Evangelho como lei. É fácil resvalar neste erro. O Evangelho, ao contrário da lei, é a boa nova da salvação que Cristo nos conquistou. O Evangelho nos oferece, dá e sela o perdão que Cristo conquistou para nós. Ele, como substituto de toda a humanidade, cumpriu perfeitamente toda a lei. Por seu sofrer e morrer, pagou a Deus Pai a culpa de toda a humanidade. Por sua ressurreição, triunfou sobre o pecado, a morte e sobre Satanás. Assim, salvou toda a humanidade. Esta salvação é oferecida a toda a humanidade no Evangelho e pelos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nada mais precisa ser feito de nossa parte. Deus nos dá pelo Evangelho tudo de presente ao que crê, confia no que Deus lhe oferece e dá. Tenho para o que as palavras lhe oferecem: perdão, vida e salvação.
A lei precisa ser pregada sempre em toda a sua força cortante. Devemos pregar a lei de forma vigorosa, trovejar e relampejar, condenar e amaldiçoar o pecado, jogar o pecador no inferno. A lei não muda o ser humano, ele não tem força para tal. A lei mata e desperta no ser humano a ira contra Deus. Apesar de pregar a lei em todo o seu vigor, cumpre-nos fazê-lo com amor ardente aos pecadores, para acordá-los do sono do pecado, levá-los ao arrependimento, a fim de que deem ouvidos ao Evangelho, para podermos mostrar ao apavorado e desesperado pecador o Salvador Jesus Cristo e sua graça. Na pregação da lei, devemos guardar-nos de dois perigos, do legalismo e do antinomismo. Legalismo é quando em nosso testemunho, aconselhamento e pregação domina a lei, dando a impressão de que se eu deixar de fazer isto ou aquilo e fizer o que a lei manda, estou de bem com Deus. Então Deus me perdoa e aceita. Ou quando no final da pregação torno o Evangelho em lei. Isso acontece muito nas campanhas de mordomia, evangelismo e ação social, afirmando que o verdadeiro cristão se comporta assim, e acrescentando ao comportamento alvos, metas e regras de comportamento, como se a lei desse força para tal, como se nós fôssemos capazes de, por nós mesmos, fazê-lo. Não é assim. O cristão não age por medo ou impulsionado pela lei. Ele age como renascido filho de Deus, por amor a Jesus, pela força do Espírito Santo. Diz Jesus em João 15,5: sem mim nada vocês podem fazer. O nada se refere ao nosso trato com Deus. Quando trato com Deus, nenhuma obra deve ser anexada ou interferir. Por isso, muito cuidado com o legalismo. O antinomismo é o contrário de legalismo. É a total abolição da lei. Como se os cristãos, em sua liberdade cristã, pudessem praticar pecados à vontade. Como se os cristãos não necessitassem mais reconhecer seus pecados, nem de contrição e de arrependimento. Ouvimos muitas vezes afirmações como: Deus ama a todos, Ele conhece nossas fraquezas e por isso nos perdoa. Isto é uma aberração diante do ensino bíblico. Não há mais nenhuma preocupação. O cristão é totalmente livre para fazer o que quer, e ninguém tem o direito de lhe ditar normas. Tal pessoa, em breve, não compreenderá mais a necessidade de um Salvador. Isto é falsa liberdade. Conforme a tese de Lutero sobre a liberdade cristã, lembramos: primeiro, um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Segundo, um cristão é um servo prestativo em todas as coisas e está sujeito a todos, conforme 1 Coríntios 9:19. Jesus incluiu na oração do Pai Nosso o pedido: e perdoa-nos as nossas dívidas, que oramos diariamente. Por isso lemos no Catecismo Menor, escrito por Lutero, na pergunta: que pecados devemos confessar? E lá está escrito assim: examina o teu estado à luz dos 10 mandamentos, se és pai, mãe, filho, filha, patrão, patroa, empregado, se foste desobediente, infiel, negligente, irado, indisciplinado, duvidoso, se fizeste mal a alguém com palavras ou ações, se roubaste, foste descuidado ou cometeste algum dano. Isso nos leva à súplica de perdão e ao apego à graça de Deus, bem como a súplica: ó Deus,
cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Conforme o salmista escreveu no Salmo 51, versículos 10 a 13. A isto seguirá o nosso júbilo. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança, conforme Miqueias 7,18. E a oração do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. O terceiro uso da lei. Este termo aparece com frequência em nossos pais, na exposição do catecismo e nos livros de dogmática. Lutero não usou esse termo formalmente, mas o conteúdo e ensino da lei desta forma aparece em seus sermões. Após a disputa do antinomismo, mas ao final, na vida de Lutero, quando se manifestou o desleixo na vida santificada, os sermões de Lutero acentuam o que nós chamamos de o terceiro uso da lei. O mestre no terceiro uso da lei é, sem dúvida, o Dr. Karl Ferdinand William Walther, ministro luterano e primeiro presidente da Igreja Luterana do Sínodo de Missouri, nos Estados Unidos, em seus sermões e no ensino aos seus discípulos. Lei e Evangelho não são simples ensinos, mas poder de Deus. Por meio do Evangelho, pregação da palavra, batismo e Santa Ceia, o Espírito Santo vem ao coração, chama, ilumina, santifica e conserva na fé. Por meio deles traz o perdão ao coração e o aplica para consolo, fortalecimento da fé. Por esses meios da graça, não fora deles, faz habitação nos fiéis a Cristo. Aplica a graça de Deus para consolo ao coração e guia no caminho estreito para o céu. E este caminho é unicamente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que este Espírito Santo continue a te ensinar esta palavra salvadora e que pela lei e Evangelho ele conduza os teus caminhos para a vida eterna. Que Deus esteja com cada um de vocês. Amém.